75%. Esse seria o número mágico que o Instituto Butantan trabalha para controlar a pandemia. Em um estudo feito em Serrana, no interior de São Paulo, onde a maioria da população, esmagadora maioria, já está vacinada, a partir de 75% já começou a haver queda em todos os números, seja de internação, seja de sintomas quando você pega o vírus, seja de morte. Hoje, com mais de 90% da população adulta vacinada, o número de morte caiu 95%. Mais de 80% de redução no número de internados e mais de 80% de redução de pessoas que pegaram o vírus e tiveram sintomas. E é com base nesses números que temos um alento que a partir de 75% da população brasileira, quando for vacinada, a pandemia comece a ficar controlada, comece a reduzir o número de mortes, o número de internados e o número de pessoas que, quando contraem o vírus, fiquem com sintomas. Mas aqui deixo uma ressalva, em que pese esse número mágico, estamos longe de conseguir isso. Um pouquinho mais de 20% da população recebeu uma dose. Imagine, são duas para ter um efeito completo, uma eficácia completa, e somente um pouco mais de 20% receberam a primeira dose. Então, devemos nos cuidar e não devemos descuidar. Todo dia vejo o jornal e vejo lá festas clandestinas. É uma vergonha. A população tem que ter consciência de não se expor a risco, sair quando necessário, para trabalho, para fazer compra, mas não se expor a risco à toa. Quer ir em barzinho, quer desopilar, tudo bem com todas as normas de segurança, mas não festas clandestinas, bingos clandestinos, lugares fechados, ambientes superlotados, com aglomeração. E é por isso que eu deixo aqui uma ressalva em relação às duas manifestações que tivemos agora, a pró e contra o governo Bolsonaro. Na minha singela opinião, duas manifestações que deveriam ter sido evitadas. Não pelo aspecto político em si, que eu acho louvável, o povo está começando a ter consciência política. Tudo bem, tem algumas pessoas nas duas manifestações que nem sabem o que estão fazendo, mas louvável, pelo menos está tendo uma consciência política, mesmo que seja mínima, de qualquer que seja o lado. Não vou nem politizar isso. Graças a Deus, estamos conseguindo ter uma consciência política, mas a aglomeração em si, pouco importa se todo mundo estava usando máscara. Em determinada manifestação tinha lá todo mundo de máscara em detrimento da outra. A máscara reduz o risco, não anula. Então qualquer aglomeração deve ser evitada. E aqui eu falo para os dois lados. Não vou entrar no mérito qual manifestação está certa, qual que arrecadou mais gente, qual que está defendendo coisa certa. Sim, as duas erraram a aglomerar nessa época. Nessa época que eu falo de mais de 450 mil mortes. Nessa época que eu falo de terceira onda que já está sendo falada, em que pese a gente mal ter saído da segunda, se é que saímos da segunda, e essa terceira não seria uma continuação da segunda onda. Então sim, ponto positivo das duas manifestações, consciência política. Ponto negativo, aglomeração e risco de contágio. Mas consciência política também quem deve ter são os nossos governantes, sejam os senadores da CPI da pandemia, que estão focados muito lá na cloroquina, se é eficaz ou não é. Se ao promover a cloroquina, o governo matou milhões de pessoas. Na minha singela opinião, o foco da CPI tem que ser onde errou, mas também dar resultados. Como acertar, como trazer mais vacina para o Brasil. Ver como errou lá, por que não trouxe antes, por que não trouxe aquele número antes. Foi por causa do contrato, vamos acertar o contrato. Foi por causa da comunicação com a China, com outro fornecedor, vamos acertar a comunicação. Está aqui o erro, está aqui como consertar. Esse deve ser o foco da CPI, mas o foco está sendo distorcido. E não é à toa que a CPI agora convocou governadores, em que pese eu ter minhas ressalvas de não ter convocado governadores investigados no STJ, como o governador da Bahia, daqui da minha Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, mas convocou governadores, como eu venho defendendo que tem que convocar, porque eles receberam valores para o combate da pandemia e temos que saber se esses valores foram gastos corretamente ou não, e se não foi, tem que ser responsabilizado. Mas os governadores já entraram no STF e já entraram com um pedido para o presidente da CPI para não irem depor, não como convocação, mas sim como convidados. Mas, Thiago, qual é a diferença de você ir como convocado ou como convidado? É simples.
quando você é convidado, você pode negar. Ou então pode enrolar a CPI até a CPI desistir de te ouvir, falando que naquela data não pode, que naquela outra data tem compromisso, inventando qualquer desculpa para ir procrastinando. E aí a CPI falar, não quero mais ouvir esse não. E sim, em que pese os governadores falarem que vão se forem convidados, duvido muito que todos irão. Com certeza absoluta, vai ter pelo menos um que irá declinar esse convite. Mas é como eu sempre falo aqui no canal, quem não deve, não teme. Se você não deve nada, governador, qualquer que seja o governador, vá lá e depõe na CPI. Leve seus assessores, seu secretário de saúde, todas as informações para colaborar com a CPI. Até porque a CPI está ali para investigar erros. Se você não errou, não será investigado e terá colaborado para o bem da nossa nação. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.